Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. No programa de hoje, Dom Levi Bonato nos fala sobre a vocação matrimonial. E ainda você acompanha a segunda parte da entrevista sobre a congregação passionista. Começa agora o nosso Encontro Semanal. A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamar. Deus põe no coração do jovem o desejo de estar a serviço do seu reino para a edificação da igreja e a salvação das almas. Quando senti o chamado a primeira vez, eu penso que eu tinha aí uns 7 anos ou 6. Eu tinha acabado de participar da missa com o Padre José, era um missionário holandês que tínhamos na nossa diocese, missa das crianças. Eu gostava demais da missa com ele. Ele conversava com a gente, brincava e tudo. E quando eu saí da catedral, eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim: mamãe, eu quero ser padre. Minha mãe olhou assim: você é muito pequena ainda, vamos ver se o tempo perdura. Então assim, esse foi o primeiro que eu me lembro. Aquele que sente o chamado vocacional tem que estar atento à voz de Deus, que fala de diversos modos. Pode ser durante uma missa ou ao ler a Bíblia. Foi a partir da leitura da Bíblia que começou uma inquietação, que eu nem sabia que era chamado vocacional, mas uma inquietação que me levava a dizer assim: olha, isso aqui, mas será que isso está certo? Será que o jeito que eu estou vivendo está certo? E aí eu procurei um padre, que era o reitor do seminário menor, e aí ele me orientou para fazer a experiência no seminário. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus, e é chamado a levá-la a todas as nações. A vida consagrada é um sinal especial do mistério da redenção, uma vida seguindo e imitando a Cristo mais de perto. A cada pessoa que eu trabalhei, cada pessoa que vinha ao meu encontro, né, me ajudava a ver realmente o rosto de Deus naquela pessoa, né, naquele indígena sofrido, até mesmo naquele peruano, naquele colombiano, porque é uma cidade de fronteira, me fez mesmo ver o rosto de Deus e poder dizer: aqui é a nossa missão, né? Aqui é o nosso lugar de missão, aqui é o lugar onde eu posso encontrar a Deus, né? Em todos os lugares a gente pode encontrar, porém, se você vive a missão com essa intensidade, com essa alegria, se percebe melhor junto com aquele povo que mais sofre. Seguir na vida religiosa é vivenciar o amor de Deus com mais intensidade e se realizar no auxílio ao próximo. Realmente vale a pena escutar o coração e deixar Deus falar e seguir aquilo que Deus quer, porque aí está a verdadeira felicidade. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Gloria in excelsis Deo. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos fazer uma reflexão hoje sobre a vocação matrimonial. Algumas pessoas, inclusive, chegam a afirmar que não existe a vocação matrimonial, que as pessoas se dirigem ao matrimônio porque não tiveram vocação ao sacerdócio, não tiveram vocação religiosa. Então, vamos dizer assim, a vocação matrimonial é o que sobrou, o que deu para essas pessoas. E não é assim. A vocação matrimonial é verdadeiramente uma vocação cristã. O homem e a mulher se unem através do sacramento do matrimônio e os dois se fundem em uma só carne para realizar esse desejo de Deus
de constituir uma família cristã através do sacramento. Então, tem que ser assim, tem que ser uma verdadeira vocação. Aliás, eu acho que até hoje, uma das questões do fracasso do matrimônio justamente é porque as pessoas não entendem que o matrimônio é uma vocação. Entendendo que o matrimônio é uma vocação, as pessoas vão saber se sacrificar pelo outro, vão saber se sacrificar pelos filhos, vão saber se sacrificar na sua profissão, no seu trabalho, né, sacrificando o seu trabalho e em prol da família. Enfim, muitas coisas vão acontecendo quando realmente a pessoa tem no seu coração esse desejo de realizar-se matrimonialmente como uma vocação. São Paulo chamava o matrimônio de grande sacramento, justamente por isso, porque era um sacramento, é uma vocação onde está representado a união de Cristo com a Igreja. O homem e a mulher se unem em matrimônio, representando justamente isso, representando que Cristo também se une com sua esposa, que é a Igreja. Nós hoje na Igreja procuramos mostrar isto, mostrar o matrimônio como uma vocação, educando as pessoas para o matrimônio. Na verdade, isso falta bastante hoje na nossa igreja, falta bastante hoje na nossa sociedade, porque as pessoas não têm mais essa visão do matrimônio. Por exemplo, se as pessoas realmente compreendem o matrimônio como vocação, fica muito fácil você falar para elas que o casamento é indissolúvel, que o casamento é para sempre, porque a pessoa, bom, se é uma vocação, é normal que seja assim. Se Deus me chamou para esse tipo de vida, se Deus me chamou para constituir uma família, é porque isso é para sempre. Eu vou viver sempre com os meus filhos, com a minha esposa. Então, a pessoa compreende a indissolubilidade do matrimônio, compreende também a fidelidade matrimonial, é muito mais fácil, né? Se Deus me chamou por esse caminho, também é porque Ele quer que eu seja fiel nesse caminho. Então, eu acredito que a concepção, né, da vocação matrimonial para os nossos dias é muito importante. É muito importante as pessoas que estão casando terem essa compreensão, as pessoas que já são casadas, mesmo aquelas que estão casadas já há muito tempo, eu acho que ajudaria muito a viverem a felicidade. A pessoa que consegue entender o que é a vocação é feliz. Aliás, o Papa São João Paulo II falava isso, ele dizia que as pessoas são felizes quando encontram a sua vocação, seja ela qual for, seja ela de padre, seja ela de religiosa, seja ela matrimonial, aí está a vocação, porque essa pergunta ele respondeu quando perguntaram a ele qual era a melhor vocação. Ele respondeu justamente: a melhor vocação é a tua vocação, aquela pela qual Deus te chamou. Então, se você atende a sua vocação, você encontra a felicidade. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 23, Padre Mário Correia comemora seu aniversário natalício. No dia 24, Padre Davi Pereira de Jesus celebra mais um ano de vida. No dia 25, Padre Sidney Alves de Souza comemora seu aniversário natalício. No dia 26, os padres Gilberto Scarati, João Bosco de Deus, José Pinheiro e diácono Ramon Curado celebram mais um ano de vida. E no dia 28, Padre Luiz Alberto Vieira comemora seu aniversário natalício. Há quem julgue a Bíblia um livro de fantasias. Segundo a doutrina da Igreja, Jesus operou mesmo milagres ou eles são meras lendas piedosas? Jesus operou realmente milagres e também os apóstolos. Os autores do Novo Testamento se referem a eles como ocorrências reais. Já as fontes mais antigas noticiam que os inúmeros milagres confirmam o anúncio de Jesus. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, está escrito: se, porém, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vós. Os milagres ocorriam em espaços públicos. Muitas vezes faz referência à identidade das pessoas em questão, como, por exemplo, o cego Bartimeu ou a sogra de Pedro. Alguns milagres eram considerados chocantes sacrilégios para o ambiente judaico, como a cura do paralítico no dia de sábado e a cura dos leprosos. Mesmo assim, esses milagres não foram negados pelo judaísmo daquele tempo. Como Jesus realizava milagres? Os milagres que Jesus realizava eram sinais do começo do reino de Deus.
eram expressão do seu amor pela humanidade que confirmavam o seu envio. Os milagres de Jesus não eram uma autoafirmação mágica. Ele estava cheio do poder amoroso de Deus que cura e salva. Por meio de milagres, Jesus mostrou que era o Messias e que o reino de Deus começava nele. O amanhecer do novo mundo se tornou evidente quando ele libertou da fome, da injustiça, da doença e da morte. Com a expulsão dos demônios, teve início o triunfo contra o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás. Apesar de tudo isso, Jesus não suprimiu do mundo toda desgraça e todo o mal. Ele dedicou especial atenção à libertação do ser humano da escravidão do pecado. Ele se importou, sobretudo, com a fé que ele suscitou por meio dos milagres. Participe do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971 1422 ou pelo direct do Instagram que aparece agora na sua tela. Tire as suas dúvidas e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Padre, eu queria que o senhor explicasse o carisma da congregação e também o coração que o senhor leva no hábito. O nosso carisma, eu fico muito feliz de poder partilhar isso com vocês, com toda a nossa arquidiocese, porque o nosso carisma é muito atual. Veja o momento que nós estamos vivendo. Se a gente se apegar na realidade e não ter um olhar além daquilo que nos é apresentado, a gente fica na dor, a gente fica na morte, a gente fica naquilo que envolve a vida do ser humano nas trevas. E o nosso carisma justamente vai de encontro com essa realidade, porque nós passionistas somos homens que devemos nos apresentar a essa realidade de dor, de sofrimento, de falta de esperança, e aí mostrar, ser a luz pascal. O nosso carisma, então, é aonde está um missionário passionista, ele está inserido nessa realidade da vida humana, mas ele apresenta a esperança, ele apresenta a luz, e essa luz é Jesus ressuscitado. Então, por isso que, mais uma vez, eu afirmo, não somos homens simplesmente do Calvário, mas nós somos homens contemplativos, com olhar fixo na paixão do Senhor, porém, não para acentuar a morte, mas para festejar a vida que celebra a sua vitória na ressurreição de Jesus. O missionário passionista, ele está inserido na realidade que existe sofrimento, morte, porém, ele aponta sempre para a vida, para a vitória, para a ressurreição. E o nosso distintivo, ele representa muito isso, né? Nosso distintivo, ele é composto por esse coração que vocês podem perceber, né? Aonde está escrito, eu vou até retirar para poder vocês terem uma visão melhor, Jesus XPI Pácio, com esses 3 cravos aqui na ponta. O que isso significa? As palavras Jesus XPI Pácio, impressas no distintivo dos missionários passionistas, significam paixão de Jesus Cristo. O XPI é a abreviação da palavra grega Cristo. O Pácio, palavra latina que quer dizer paixão, manifestando o carisma, a espiritualidade e a missão dos missionários passionistas, ou seja, fazer a memória da paixão de Jesus Cristo na história, na igreja, no mundo. A palma, que aqui não aparece, mas nós temos em volta do coração as palmas, simboliza o martírio vitorioso de Jesus. A oliveira simboliza a paz e também o óleo frutífero da cruz que mantém acesa a paixão pela vida dos missionários passionistas. E os pregos, que aqui embaixo vocês podem ver os 3, com Cristo eu fui pregado na cruz, que é o que Paulo aos Gálatas nos ensina. Então o nosso distintivo quer demonstrar para a igreja e para o mundo a paixão de Jesus, na qual nós somos chamados a fazer memória. Quero chamar a atenção a coisa, Marcos Paulo. Veja que o coração, ele é preto, mas o que ressalta nele é o branco, para dizer que a paixão de Jesus
é a obra mais estupenda do amor de Deus. Porém, volto a sinalizar mais uma vez, nós não fazemos adoração simplesmente da morte, nós não paramos no Calvário, mas nós somos homens da esperança, porque Cristo ressuscitou e venceu a morte. Qual a área de atuação de vocês aqui na nossa arquidiocese? A nossa presença na arquidiocese de Goiânia está unicamente na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Balneário Meia Ponte. Desenvolvemos o nosso trabalho na pastoral, em comunhão com a igreja da Igreja Particular de Goiânia, na sua ação pastoral evangelizadora. Então, o nosso trabalho aqui é pastoral num espaço específico, que no caso a paróquia. Mas já tivemos em Goiânia casa de formação e, claro, aí o jeito de ser passionista é que diferencia de outros, né? O nosso jeito de ser com o povo, o nosso jeito de trabalhar, que não é nem melhor nem pior, é diferente, porque aí a gente tenta viver na nossa pastoral paroquial o nosso carisma, ajudando o povo na meditação da paixão, ajudando o povo nos exercícios espirituais, né, como outras congregações e como o diocesano, que tem o seu carisma próprio. Então, aqui hoje, na Arquidiocese de Goiânia, o nosso trabalho está resumido à paróquia Nossa Senhora Aparecida. Mas aqueles que desejarem conhecer a congregação mais de perto, podem entrar em contato conosco pelos contatos da nossa paróquia, né? Então, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, o número 3292-8588, pelo meu Facebook do Padre Jackson, pode achar lá Jackson Maioli Alvarenga, ou o Instagram, Maioli Alvarenga, e o meu número pessoal é 98191-7961. Qualquer coisa, na paróquia tem todos esses dados, e qualquer jovem que queira nos conhecer será muito bem-vindo, e que de fato a paixão do Senhor possa continuar sendo luz nesse mundo envolto de trevas, e que nós não nos esqueçamos. A paixão de Jesus é o remédio mais eficaz para os males do mundo. Padre, muito obrigado por esse momento conosco. Leve o nosso abraço fraternal a todos os paroquianos, a todos os padres, missionários passionistas, ao Padre Rodrigo, seu vigário paroquial. Obrigado a vocês. E você pode acompanhar essa entrevista com o Padre Jackson e as outras no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 23, Padre Mário Correia comemora seu aniversário natalício. No dia 24, Padre Davi Pereira de Jesus celebra mais um ano de vida. No dia 25, Padre Sidney Alves de Souza comemora seu aniversário natalício. No dia 26, os padres Gilberto Scarati, João Bosco de Deus, José Pinheiro e diácono Ramon Curado celebram mais um ano de vida. E no dia 28, Padre Luiz Alberto Vieira comemora seu aniversário natalício. Você sabia que o modo como as pessoas te chamam pode te ajudar a compreender a tua vocação? Num dos vídeos, no primeiro vídeo dessa série, nós explicamos por que chamamos essa série de provocar. Porque igreja, na realidade, vem de um verbo, convocação, que em grego é kaleo, né? É convocação e provocação. E isso já nos mostra que vocação está na origem da igreja. Nós todos somos da igreja porque fomos convocados por Deus. Mas o que significa na origem a palavra vocação pode nos ajudar a entender sobre a nossa vocação. Vocação vem do verbo vocare, que é chamar alguém pelo nome em latim. Na Bíblia, o nome é algo muito importante. Tanto é assim que o nome revela a identidade de alguém. Você deve já ter escutado e lembra do segundo mandamento, que é exatamente não tomar o santo nome de Deus em vão. Essa importância do nome na Sagrada Escritura aparece em outros momentos, quando, por exemplo, Adão mostra o seu domínio sobre os animais, dando-lhes nome. Ou quando Deus mostra também que domina alguma pessoa, ou que tem um propósito para a vida de uma pessoa, quando troca o seu nome, como fez com Abraão,
como fez com Jacó, como fez com Simão, tornando o nome dele para Pedro. E além dessa relação à Sagrada Escritura, nós podemos pensar também sobre a nossa relação cotidiana com o nosso nome e com o nome de outras pessoas. Em primeiro lugar, o nome é algo que nós recebemos sem escolher. Não fomos nós que escolhemos o nosso nome. Nossos pais escolheram, nosso irmão escolheu. Lógico, tem algumas pessoas que têm um nome que não gosta e vai trocá-lo quando adulto. Mas a maioria de nós tem um nome que nós nos acostumamos a ter. Segunda coisa é que o nome, esse nome dado por alguém, ele revela sempre também uma certa intimidade. Porque quando a gente conhece o nome de uma pessoa, significa que a gente já tem uma relação com ela. E quanto mais nós conhecemos essa pessoa, mas esse nome para nós tem um significado muito claro. Se você para pensar agora um momento no nome do seu melhor amigo ou melhor amiga, vai vir várias coisas além de simplesmente um conjunto de letras. A imagem dela, sentimentos, a última coisa que vocês fizeram juntos. Então, o nome também implica intimidade e identidade. Um terceiro elemento também muito interessante é que quando nós usamos o nome de alguém, ou alguém usa o nosso nome, sempre tem uma intenção. Nós não chamamos alguém simplesmente porque queremos falar aquilo. Nós chamamos porque nós temos uma intenção. A gente quer chamar a atenção daquela pessoa para falar algo, ou para que ela venha ao nosso encontro, para que ela faça algo para nós. Então, também o nosso nome, chamar alguém pelo nome ou ser chamado, sempre indica uma intenção para a nossa vida ou para nossa existência naquele momento. Além desse elemento de alguém que nos dá o nome, alguém que nos conhece pelo nome porque é íntimo de nós e que tem uma intenção para a nossa vida, tudo isso só é possível se a gente escuta. Alguém nos chamar pelo nome exige que nós o escutemos. Então, se a gente está em algum lugar cheio de barulho ou que vai nos atrapalhar a escuta, pode ser que alguém até grite o nosso nome, mas a gente não vai o escutar. Talvez você já teve essa experiência de estar numa festa, em algum lugar, numa festa de paróquia e alguém falar que te chamou e você não escutou. Mas além de escutar o nosso nome, como esse nome sempre vem com intenção, nós podemos acolher essa intenção ou não. Alguém pode pedir que a gente faça um favor para ele e eu vou dizer que sim, vou fazer, ou não vou fazer, assumindo todas as consequências que implicam esse sim ou esse não. Tudo isso está simplesmente no conceito de chamar alguém pelo nome. Mas como isso então implica na vocação à santidade e depois nas vocações todas específicas, no matrimônio, na vida sacerdotal, na vida religiosa? Em primeiro lugar, a vocação não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe para nós. É Deus que tem esse conhecimento e nos dá uma vocação que a gente tem que descobrir e nos acostumarmos com ela. Ao mesmo tempo, também, o segundo ponto, Deus tem uma vocação para nós porque Ele nos conhece intimamente, mais do que qualquer outra pessoa. Ele sabe nossa trajetória de vida, nosso presente, passado e futuro. E Ele é a pessoa mais capaz, então, de mostrar e de dizer a nossa identidade, o nosso nome, a nossa vocação. Deus tem uma intenção para a nossa vida quando Ele diz essa vocação, quando Ele coloca no nosso coração essa vocação. E essa intenção é a santidade, é estar com Ele, é a felicidade eterna com Ele, já aqui e no céu. Alegria perfeita. Mas agora o grande problema é que pode acontecer isso tudo. Deus pode ter esse nome para nós, nos conhecer, nos chamar, ter uma intenção fantástica para a nossa vida. Mas se a gente não consegue escutar essa voz, se a gente não é capaz de nos livrar de todos os barulhos exteriores que talvez atrapalhem a gente a escutá-lo, nós não vamos conseguir, talvez, ir ao seu encontro. E por último, pode ser que a gente até mesmo escute, a gente pode até mesmo entender, mas a gente ainda tem liberdade de dizer sim ou de dizer não ao chamado que Deus tem para cada um de nós. Então, como é importante a gente procurar entender qual é esse chamado de Deus para mim, qual o meu nome, qual é a minha identidade, o que Deus pensa quando fala o meu nome ou quando pensa em mim. É isso que nós devemos procurar corresponder a esse chamado que Deus me faz a cada momento, corresponder como tantos santos que entenderam esse chamado e corresponderam. Que você possa fazer isso cada vez mais, nós queremos te ajudar. Envie esse vídeo para alguém, provoca alguém também que precisa entender melhor o que significa vocação. Na última direção espiritual, tratamos sobre o modo de ação da graça atual.
Hoje vamos tratar sobre a sua necessidade. O princípio geral é que a graça atual é necessária para todo ato sobrenatural. Quando se trata da conversão, ou seja, da passagem do pecado mortal para o estado da graça, temos a necessidade de uma graça sobrenatural que nos auxilie nos atos da fé, esperança e da caridade. É também pela graça atual que perseveramos no bem e todo o curso da nossa vida até a hora da nossa morte. Para isso é necessário resistir às tentações que afrontam mesmo as pessoas mais justas. Por vezes são tentações tão persistentes e violentas que não se pode vencer sem o auxílio de Deus. Além disso, é necessário também cumprir todos os deveres cristãos. Este esforço enérgico e constante requer necessariamente o auxílio da graça. Tratando da perseverança final, que é um dom especial, morrer em estado de graça, apesar de todas as tentações, é chamada em muitos concílios passados como a graça das graças. E para quem deseja não somente perseverar, mas também crescer cada dia mais em santidade, evitando até mesmo os pecados veniais e diminuindo o número de faltas por causa da fragilidade, deve implorar a Deus os favores divinos da graça. A graça atual é para nós necessária mesmo depois da justificação. É por isso que a Sagrada Escritura insiste tanto na necessidade que temos da oração, pela qual se obtém a graça da misericórdia divina. Na próxima semana faremos um breve resumo e as conclusões sobre o tema da graça atual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu era criança, com 6 anos, um padre negro, dos lábios bem grossos mesmo, celebrava a missa de finados. E ele perguntou: quando eu morrer, quem vai ficar no meu lugar? E eu era criança, estava com 6 anos, sentado ao lado do papai, e ali aconteceu um fato. Eu fiquei de pé e falei: Padre Cirilo, eu vou crescer, vou estudar muito, vou criar vergonha, ser muito estudioso e eu vou vir para ficar no lugar do Senhor. Foi naquelas circunstâncias, uma família de fé, gente muito humilde, simples, mas com uma alegria muito grande, da certeza de que Deus estava sempre conosco. São 50 anos de padre. É uma experiência interessantíssima. Eu aprendi muito mais teologia com os pobres, com o pessoal simples, dos terços, das novenas, aquele pessoal das comunidades de base. E o crescimento meu se deu de uma maneira muito interessante. Eu tive a oportunidade de ser apoiado por Dom Fernando, e Dom Fernando me introduziu no mundo dos teólogos da América Latina. Foi uma experiência singular. Programa Encontro Semanal.
Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. No programa Encontro Semanal, você fica por dentro de tudo o que acontece na Arquidiocese de Goiânia. Assiste mensagens do arcebispo Dom Washington Cruz e acompanha também reportagens sobre a fé católica. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas. Aos domingos, às 17h15, aqui na PUC TV.